Uma das possibilidades mais disruptivas da tecnologia blockchain é a possibilidade da criação de uma moeda própria, criada por qualquer pessoa que queira fazer isso. Esse é o tema do episódio de hoje e eu converso com Osvaldo Oliveira, que entre muitas coisas é um dos iniciadores, um dos criadores da Prospera e da moeda digital Prosper. Osvaldo, conta pra gente por que você decidiu criar uma moeda digital. Bom, o Prosper está no contexto da Prospera, que é uma organização em rede, uma organização que as pessoas vão se conectando, não tem cadeia de comando e controle, né? Não tem os cargos, né, que a gente está acostumado dentro de uma organização. E tinha uma necessidade de um instrumento que possibilitasse um tipo específico de transação nessa comunidade, que eu já posso explicar um pouquinho o que é. Agora, é importante entender essa questão da moeda, né? O que é moeda? A gente fala moeda digital porque isso veio, né, do Bitcoin, né? Então ficou com a questão da moeda, né? E o token digital, né, em especial no blockchain do Ethereum, né, que é o que é onde a gente fez o Prosper, ele integra 3 funções, não é só de moeda, né? E ainda tem um complicômetro porque moeda em português é a mesma palavra para usar em 2 situações que em inglês tem 2 palavras diferentes, que é coin e currency. Então a gente chama de moeda, né, tanto o coin, né, a moedinha, quanto essa função de circulação, de corrência, né, do currency. E é essa segunda parte que nos interessa, né? O token digital emitido dessa forma, ele tem alguns outros atributos. Ele é um ativo, né? Porque no caso do Prosper, ele dá direito à participação num fundo coletivo, numa poupança coletiva. Da Prospera. Da Prospera, feito pelas pessoas que estão integradas. Não é da Prospera, né? É das pessoas que estão integradas nesse ambiente. Então esse token é uma forma desses recursos coletivos circularem entre as pessoas. Então quando você olha para ele desse jeito, ele é mais um ativo, um asset, né, que se diz em inglês, né? Agora, esse asset tem regras, então tem um contrato associado a ele, então isso é um outro atributo, né? Esse contrato é um contrato autoexecutável, um smart contract no blockchain do Ethereum, que tem umas regras de funcionamento em função dos eventos que acontecem com esse token. E ele tem circulação, né? Você pode passar para as pessoas, então ele vai ganhando aceitação, né, na rede das pessoas que estão integradas a essa comunidade. Então, ele foi criado há quanto tempo? O Prosper, do jeito que ele está agora, tem 4 meses de funcionamento. Porque quando nós começamos, não tinha o blockchain do Ethereum ainda maduro como tem hoje. Então, ele tem 1 ano e meio de vida, mas antes a gente teve que fazer tudo isso que eu estou te dizendo no blockchain do Bitcoin, que tem muito mais limitações tecnológicas. Então, a gente teve que simular esse efeito todo, né? Depois, quando surgiu, né, ou amadureceu, né, o blockchain do Ethereum, a gente migrou, né? Então, no blockchain do Ethereum ele tem 4 meses, no blockchain do Bitcoin tinha 1 ano e pouco, né? No total tem 1 ano e meio de existência. Mas é importante ver isso, porque a gente chama de moeda uma coisa que é um outro bicho, né? Porque ele junta funções de moeda circulante, de contrato e de ativo. Então é uma outra coisa. O criptoativo, né, ele é uma outra coisa, um bicho que não existia antes, ou estava separado, né, suas funcionalidades em vários instrumentos. Agora, num único instrumento, você tem essas funcionalidades, o que o faz muito poderoso, né? Porque você pode criar soluções que antes não eram possíveis. E na prática, como é que funciona? Qualquer pessoa pode ter,
Se eu quiser ter, como é que eu faço? Como é que ele está funcionando nesses 4 meses? Bom, primeiro é bom olhar sempre para todo criptoativo, né, a regra de emissão dele. Então, o Prosper tem essa regra de emissão. Todo mês são emitidos novos Prospers. A quantidade é uma resultante de uma fórmula matemática que significa, de forma simplista, 50% sobre a quantidade do ano passado, do ano anterior. Né? Okay. Então, vamos dizer, se a quantidade do ano anterior é 100, no próximo ano emite mais 50. Se é 150, emite mais 75. E assim vai continuadamente. Essa que é a regra de emissão que está programada no Smart Contract. E isso todo mês, isso é feito todo mês. Então é esse montante anual, porém é mensal. Está perto de 3% por mês, né? essa emissão. Isso hoje significa uns 30 e poucos Prospers. Né? Então essa é a primeira coisa, todo mês é emitido isso. Aí como que isso é distribuído? Né? Porque uma coisa é você emitir, depois é para quem que você dá, né? Aquilo lá. Então tem essa conta, que é uma conta digital no blockchain de um smart contract, que a gente chama genericamente de poupança coletiva distribuída, onde as pessoas podem depositar recursos em Ethers, que é a moeda digital do Ethereum. Né? No blockchain, às vezes as pessoas fazem essa confusão, falam, mas não dá para depositar em real, né? Não, porque não trafega, né, moeda fiduciária no blockchain, só trafega criptomoeda. Você compra, por exemplo, como eu fiz, né? Eu comprei Ethers. Isso. No meu caso, eu comprei de uma outra pessoa. Isso. Fiz a compra que se chama peer-to-peer, né? Ponto a ponto, diretamente de uma pessoa que já tinha Ethers. Isso. Eu depositei na conta bancária dessa pessoa uma quantidade X de dinheiro em reais, e ela transferiu o proporcional num preço que nós combinamos. Isso. Nós combinamos um preço, eu fechei com ele depositou na minha carteira digital, que a gente já falou em algum episódio anterior, como faz para abrir. Né? Então, é uma possibilidade. Aí eu comprei Ether. Isso. E aí eu depositei. Aí você deposita na poupança coletiva distribuída os que é uma carteira digital. Que é uma carteira digital que está associada a um contrato, a um smart contract. Então, o smart contract ele vai detonar o procedimento a partir do depósito que tem na carteira digital dele. Né? O smart contract é um contrato escrito em software. É um contrato auto-executável que a gente fala. Que foi construído por nós. Por vocês. Isso, nós programamos isso no blockchain do Ethereum. Isso é uma funcionalidade do blockchain do Ethereum. Você vai lá e programa o que tem que acontecer com os tokens ou criptoativos ou moedas digitais que caiam naquela carteira. Caiu lá, faz o quê? Né? Você já programa a regra. Então, nessa carteira está associada a distribuição dos Prospers que foram emitidos no mês. Então, o contrato vai somando, né, o depósito que todo mundo faz lá em Ethers. Quando é a 23h59, na verdade, do dia 1º de todo mês, ele olha o saldo, é quando tem um corte, ele olha o saldo que foi depositado até ali, emite os Prospers, né, novos, e faz um envio proporcional. Então, se você depositou 10% em Ethers na poupança coletiva, né, se o teu depósito significa 10% dos Ethers depositados na poupança coletiva, você vai receber 10% dos Prospers emitidos. O contrato consegue fazer esse controle, ele vê de onde veio os Ethers, emite o Prosper, faz a conta proporcional e envia os Prospers. Né? E isso se soma a uma base de Prospers que já existe. Então agora, né, nós estamos aqui de outubro para novembro, na virada desse mês vai para 880 Prospers mais ou menos. Então ele pega, depois que ele fez a distribuição dos novos, né, ele pega o saldo de Ethers e manda para todo mundo que tem Prosper. Então não fica nada nessa poupança coletiva distribuída. Por isso que ela é distribuída. Né? Porque a ideia toda é essa, que a gente como comunidade, em rede, tivesse a possibilidade de poupar recursos para coisas que a gente precisa investir, né, coletivamente, mas a gente não queria construir um centro de poder para disputar, criar uma atitude competitiva na comunidade que
é obrigada a disputar o que fazer com os recursos, né? Porque quando eles estão centralizados, você precisa criar uma forma de decisão coletiva do que, né, do que priorizar para fazer com aqueles recursos. E aí tem uma briga, né, de quem quer o quê. Então, como ele é distribuído, as pessoas têm liberdade, né, de fazer chamados para o conjunto, né, dos nós da malha, dizendo, olha, estou precisando investir em tal coisa, quem quer me apoiar? Oswaldo, dá um exemplo prático do que já aconteceu, por exemplo, nesse por exemplo, você tem a questão de livros, né, que é uma coisa que é muito feita na Prospera. Então, quando você negocia com um autor, é praxe, né, do mercado editorial você pagar uma antecipação do direito autoral. Então, você combina, né, um preço de capa, né, um percentual do preço de capa, mas você faz uma antecipação, né? Então, quem está editando o livro, às vezes não tem o recurso para pagar essa antecipação. Então ele faz um chamado, dizendo, olha, quem é que pode me apoiar com isso? Porque eu pago a antecipação, crio um livro e, vendendo esse livro, eu vou depositar na poupança coletiva distribuída. Então, tem sempre esse ciclo, né, de a comunidade apoiar com investimentos coletivos alguém que vai construir algo, criar algo que vai retornar para esse fundo coletivo, e com isso a gente consegue expandir o sistema, criar mais riqueza e prosperidade, né? Que é a intenção da coisa. Então, dei um exemplo do livro, pode ser um exemplo de uma máquina, né? Também associado à questão editorial. Agora nós estamos fazendo isso com a impressão de livros, então nós arrumamos um espaço físico, máquinas, e isso vai ter um custo de implantação. Vai ser feito um chamado, né, para a comunidade investir na gráfica, porque reduz o custo que a gente está pagando para terceiros e aumenta a rentabilidade do sistema da Prospera, que com isso aumenta o depósito na poupança coletiva distribuída, aumenta a riqueza do sistema. Então a ideia é sempre essa, né, você criar objetos que remunerem a pessoa e com isso a pessoa tenha um pouco mais de capacidade de poupar para investir no sistema que a apoia. Né? E o ambiente da Prospera, ele apoia também o desenvolvimento disso que você chama de objetos, que seriam produtos, serviços? Existe um ambiente onde isso pode ser criado? Como é que é? Sim. Então, é tudo feito na interação, né? Não existe, na Prospera não tem um centro decisor, né? Essa é a ideia da estrutura em rede, da estrutura em malha, né? Que você não tem uma coordenação central. É um processo de ordenamento emergente, né? Então as pessoas em interação vão encontrando uma ordem que não é única, né? Então a Prospera são centenas, milhares de pessoas interagindo em grupos de WhatsApp, em grupos do Facebook, grupos do Telegram, ferramentas de web conference, né? Presencialmente tipo Zoom, também. Presencialmente, tudo de forma distribuída. E vão encontrando os amiguinhos, né? Vão encontrando seus pares, né? Então tem gente que se interessa por audiovisual, tem gente que se interessa por edição de livro, produção de cerveja, fabricação de móveis. E não são pessoas especializadas nisso. Então a questão da Prospera, ela tem muito a ver com isso, de você incluir qualquer um, independente da especialização. E a pessoa tem um campo ali de exploração das suas possibilidades, né? Mesmo que ela não seja especialista. Então, nunca fiz um livro, mas vou aprender em comunidade, através de um processo colaborativo, a fazer um livro. Ou fazer uma cerveja, ou fazer um móvel, por aí vai. E esses objetos, por isso que a gente chama genericamente de objeto, porque não tem um foco único, né? Prospera não é uma organização que faça uma única coisa. Faz o que as pessoas tiverem a fim de fazer em múltiplos grupos, né? Sem uma coordenação central. Então a gente chama genericamente de objeto, porque é uma objetivação, né? Uma materialização, é um esforço, né, de materializar algo que é comercializado, gera recurso para a pessoa, e se a pessoa quiser, isso aí também é importante, não tem uma tabela de contribuição, não tem uma obrigação, se a pessoa quiser, ela tem um recurso da comunidade para fazer um fundo de investimento coletivo, sem cair nas questões competitivas para a tomada de decisão do que fazer com os recursos do fundo. E a pessoa que está vendo a gente e quer começar a interagir nesse ambiente, tem um processo seletivo, como é que faz?
Não, é totalmente inclusivo, né? A ideia é essa, né? Que é expandir o campo de possibilidades. Então, não tem processo seletivo nenhum. Tem os grupos, né? O maior grupo é o do Facebook, né? Chamado Prospera. Então, é só a pessoa entrar no Facebook, colocar Prospera e cair lá e começar a interagir. No próprio grupo do Facebook tem link para site, para grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. E à medida que você vai interagindo, você vai descobrindo outros grupos, porque as pessoas fazem objetos, tem grupos dos objetos, né? E você vai conhecendo as pessoas. Eu acho que o mais importante nesse tipo de processo é se disponibilizar para a interação com quem você não conhece ainda, né? Tem essa sequência de contato, interação e vínculo. Então você precisa interagir para criar vínculo. E ao criar o vínculo, você vai acabar fazendo uma coisa, né? Vai acabar tentando objetivar algo com quem você se vinculou. E pelo que você já viu, pelo que você estuda, existe algo parecido assim no mundo hoje? Olha, isso é sempre uma pergunta, né? Que é difícil resposta, porque... A gente nunca sabe exatamente tudo que está acontecendo, mas... Né? Saber o todo, né? Não é uma dádiva concedida ao ser humano, né? Então, não sei, na verdade. Agora, o que eu vejo na Prospera, que é muito raro, então não sei se é único, mas é muito raro, é essa estrutura de distribuição de recursos sem centro mesmo, né? É um processo inclusivo, então o ambiente da Prospera ele não é sereno, né? Ele é bastante conflituoso, né? Então tem muito embate, que não é mas não é um embate que seja sustentado por uma briga para tomar um poder central, porque não tem poder central, não tem um lugar que decida, né, arbitrariamente pelos outros. E isso é raro, né? Esse sistema mesmo da poupança coletiva distribuída, onde não tem um fundo central, não tem um gestor, né, não tem uma priorização de investimento, não tem foco único, né, onde essa ordem ela é emergente do caos, e as pessoas não têm cargo padrão, isso tudo é muito raro, né? Muito novo, e raro em relação ao modelo industrial. Mesmo muitas coisas novas ainda são feitas com padrões da indústria, né? Às vezes com nomes diferentes, às vezes com nomes fofos, né? Nomes sedutores. Nomes sedutores, né? Então tem essa questão, né, que o gerente não pode mais chamar gerente, tem que ser mediador, guardião, então, mas cuidador, mas você vê a função dele, é uma função gerencial, né, de fazer com que as coisas aconteçam de alguma forma. Então tem ainda, né, muita adaptação, né, para esse mundo em rede, para esse mundo distribuído que está emergindo, né, para essa questão da pós-modernidade, né? Então ainda estamos convivendo com isso. Nesse momento, a questão da Prospera é meio rara nesse sentido, porque ela desestrutura mesmo, né, todos esses padrões e cria um ambiente novo. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, nem nada, mas é uma experiência, né, é uma possibilidade de você experienciar um ambiente e um fenômeno, né, que emerge com esse ambiente diferente. Bom, essa conversa poderia ir muito longe, né? Como a gente pode perceber, mas a gente tem uma limitação de tempo, pelo menos, para essa websérie que a gente formatou e termina hoje essa primeira temporada. Esse é o 6º episódio e é uma iniciativa que nasceu nesse ambiente da Prospera, no Abundante, que é o programa de aprendizes da Prospera. Então é a porta de entrada para você, é uma possibilidade para você entrar, para você, enfim, interagir. E é uma série do You Report, jornalismo distribuído, que é uma experiência que a gente está criando aí. Eu, Daniela Ferreira, sou uma das iniciadoras, junto com o Tony, que está aqui atrás das câmeras, que você não pode ver. E se você gostou dessa websérie, se foi útil para você, você pode contribuir para que a gente, inclusive, continue fazendo conteúdos de qualidade. Então você pode colaborar contribuindo com qualquer quantia em bitcoins, em ethers, em prospers, em reais também, de acordo com as instruções que vão aparecer ao final desse vídeo. Então eu sou a Daniela Ferreira e essa foi a websérie Blockchain. Que revolução é essa?
para YouReport Jornalismo Distribuído. Um beijo e até a próxima!